A paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo. Eu sou Pedro e aqui estamos nós em mais um episódio dessa série. O que gera transformação é colocar em prática. Série na qual eu compartilho com vocês a cada episódio uma atitude prática que gera transformação na nossa vida, que gera uma mudança genuína, uma mudança verdadeira, uma mudança perceptível e grande. Hoje nós vamos falar de submissão a Deus, submissão ao Senhor nosso Deus. Esse é o tema, essa é a atitude prática de hoje. Nós vamos entender um pouco o que é a submissão, como que a gente pode ser submisso ao Senhor, quais são os benefícios de ser submisso a Deus. Isso vai nos ajudar muito e vai enriquecer muito a nossa vida, vai gerar realmente uma transformação se a gente nos esforçar a isso. A submissão a Deus é um caminho para encontrar uma verdadeira liberdade e um propósito, sendo submisso a Deus, a sua vontade e aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Mas Pedro, o que é a submissão? O que é ser submisso a Deus? Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui no vídeo de hoje. Submissão quer dizer render-se voluntariamente à vontade e à autoridade de Deus. É render-se voluntariamente, e agora eu queria dar uma ênfase a essa palavra. É algo voluntário, você não é obrigado. Você não é obrigado a ser submisso ao Senhor. Isso não é uma obrigação. Deus não é obrigado, não. É voluntariamente que você faz isso. Por livre e espontânea vontade, você é submisso ao Senhor. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele quem? O diabo. Ou seja, sujeitai-vos, se sujeite à vontade de Deus, aceite a vontade de Deus, se seja submisso àquilo que o Senhor quer na sua vida, e resista ao diabo, ele fugirá de vós. A submissão a Deus não é de forma alguma, de maneira alguma, opressão. Não é de forma alguma uma obrigação doentia, não. Ela é um ato de confiança e obediência que te leva à verdadeira liberdade em Cristo. Isso que é a submissão. Você se submete à vontade de Deus Todo-Poderoso, Soberano. Você submete aquilo que Ele quer na sua vida, não de forma obrigada, mas de forma voluntária. E voluntariamente você fazendo isso, você tem um ato de confiança e de obediência ao Senhor. E com isso, você consegue alcançar a verdadeira liberdade. Essa verdadeira liberdade a gente vai entender lá para o tópico 4, se eu não me engano, desse vídeo. O segundo tópico desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a soberania de Deus e a nossa confiança. Vamos entrelaçar esses dois, mas para isso a gente precisa entender e ler aqui em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, quando a gente se submete a Deus e reconhecemos que Ele é Senhor de todas as coisas, então isso é um ponto. Quando a gente se submete ao Senhor, a gente entende, ou seja, a gente reconhece que Ele é o Senhor de todas as coisas, de tudo, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos propósitos, sonhos e objetivos, ou seja, de tudo Ele é Senhor, da nossa rua, da nossa empresa, da nossa escola, da natureza, Ele é Senhor de tudo, ou seja, tudo é totalmente direcionado por Ele, tudo é totalmente guiado por Ele, tudo é totalmente feito por Ele. Então, a gente entende que Ele é o Senhor de todas as coisas. E entendendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, dentro dessa soberania, que Ele é o Senhor soberano, acima de tudo e acima de todos, a gente passa a confiar nele. Porque Ele tem todo o poder para fazer tudo o que Ele quiser, Ele tem toda a autoridade para mandar em tudo que Ele quiser. E a gente entende que Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho unigênito por nós, e Ele cuida de nós
aqui, mesmo a gente sendo tão ingrato, tão pecador, tão falho, tão pequeno, Deus cuida de nós mesmo assim, mesmo dentro de toda a sua soberania. Isso traz o que para nós? Confiança. A gente confia no Senhor como nosso Pai, como nosso amigo, como nosso orientador, nosso consolador, nosso guia e guarda fiel. Então, dentro da submissão, tem a soberania de Deus. A gente entender que o Senhor ele é soberano acima de todas as coisas. Assim como diz em Provérbios 3:5 que eu li aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. E mais para baixo diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, confia nele em tudo. Deixa ele tomar conta de tudo. E reconhece que ele é o Senhor de tudo, de todos os seus caminhos, de tudo que vai acontecer na sua vida. E essa é a primeira orientação que eu quero dar aos irmãos hoje. Confia no Senhor. Confie mais nele, confie mais coisas a ele. Entregue mais coisas nas mãos dele. Que você vai entender e você vai ver que você vai conseguir progredir nesse ato de submissão, nesse ato de confiança, nesse ato de obediência ao Senhor. Pedro, por que esse ato de obediência? Porque a Bíblia, a gente falou da palavra de Deus 2 vídeos atrás, o vídeo passado foi sobre renovação da mente, antes desse vídeo foi sobre a palavra de Deus. E a gente entende que a palavra de Deus ela é totalmente inspirada por Deus. Foram homens que escreveram, sim, mas foi Deus que inspirou. Então, se Deus que inspirou, Ele nos fala, se submeta à minha vontade, confia em mim, me reconhece em todos os seus caminhos. Então, fazendo isso, a gente está obedecendo. Por isso que é um ato de confiança e um ato de obediência ao Senhor, a submissão. Eu lembro que no vídeo, ainda nesse vídeo sobre a palavra de Deus, a gente falou um pouco de Jesus, do exemplo de Jesus, e eu achei magnífico. Olhar a Bíblia, a gente botou um ponto de olhar a Bíblia sobre o exemplo de Jesus, sobre a ótica de Jesus, do que Jesus fez e como que ele agiu naquela época para que a gente agisse da mesma maneira. Em Filipenses 2:8 diz assim, falando ainda sobre Jesus, tá? E achado na forma de homem, Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus, ele tinha ali toda a glória, todo o poder, estava ali junto com o Pai lá no céu, e mesmo assim, ele obedeceu ao mandado do Deus Pai para vir aqui na Terra, se encarnar e ter um ministério aqui, e a gente consegue ver e enxergar de uma maneira geral no ministério de Jesus um exemplo de submissão a Deus. Em tudo. Até mesmo eu gosto de citar, falando disso, eu gosto de citar o momento ali em que ele estava no Getsemane orando. Ele falou ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas acima de qualquer coisa, acima da minha vontade, acima do que eu quero, seja feita a tua vontade. Ou seja, se for possível passar de mim esse cálice, passa, Pai, mas se não for possível, tudo bem, que a sua vontade seja feita acima de tudo. Se essa for a tua vontade mesmo, se o Senhor vê que isso é a sua vontade, faz. Que a sua vontade tem que prevalecer. Então, ele mesmo pertinho da sua morte, com agonia, suando sangue, ele ainda assim disse, que sua vontade seja feita. Quer exemplo de submissão maior do que esse? Quer exemplo de se submeter à vontade de Deus maior do que esse? Maior do que o que Jesus fez por nós? Ele exemplificou perfeitamente a submissão ao Pai, mesmo diante de tanto sofrimento e diante do seu tão grande, tão bondoso, tão amoroso sacrifício por nós. E a gente consegue enxergar aí também o grande amor do Senhor. E não é nisso que eu quero entrar agora, mas a gente consegue enxergar diversas coisas, mas o que eu quero pôr em ponto agora é a submissão de Jesus, não só em vir, em largar tudo que ele tinha ali, toda a glória, todo o poder, toda a honra, e descer aqui na terra por nós, mas também quando ele estava aqui na terra, perto ali da sua morte, ele ainda assim se submeteu ao Pai até o último segundo. Ele
ele foi submisso ao Senhor. Último ponto, mas não menos importante, mas eu acho que é bom a gente colocar os benefícios dessa submissão a Deus. Pedro, eu vou fazer isso, você fala que isso vai gerar transformação na minha vida, mas o que isso vai trazer de benefício para mim? Separei alguns tópicos aqui o que resulta da submissão. São os benefícios que vêm como resultado da submissão a Deus, porque a gente tem que escolher esse primeiro, tem que tomar essa atitude de prática, tem que praticar essa submissão a Deus todos os dias, e através disso virão alguns benefícios que vão nos ajudar muito, que vão ajudar a gente a enxergar realmente essa transformação na nossa vida. Um desses primeiros benefícios é a paz interior e a confiança nos tempos de incerteza. Eu venho falando vídeo após vídeo que a nossa vida, ela tem sim, em vários momentos, ali aquele momento que a gente não vai ter certeza do que vai acontecer, de que a gente vai passar por provas, vai passar por aflições, porque Jesus ainda assim disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso pra gente, então a gente entende que a gente vai ter problemas aqui na Terra, mas mesmo a gente entendendo que a gente vai ter esse tanto de alguns problemas aqui na Terra, algumas aflições aqui na Terra, a gente tem a paz interior e a gente confia no Senhor mesmo naqueles tempos de incerteza, porque a gente sabe que Ele vai colocar tudo no lugar, que Ele cuida de nós e que tudo é feito segundo a vontade dEle, segundo aquilo que Ele ordene, que Ele permite. Se Ele permitiu, Ele sabe que é algo que a gente precisa, que a gente necessita, é algo que vai fazer bem pra gente, que vai nos ensinar de alguma maneira, que vai fazer alguma coisa. Então a gente tem uma paz e confia no Senhor, submetendo a vontade dEle e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É igual a história de Jó. Jó era um homem muito rico, muito repleto de riquezas, e Deus permitiu que o diabo tocasse ali nos seus filhos, nas suas riquezas e até mesmo na sua saúde, só não chegando a ponto de matá-lo. Mas mesmo assim, Jó, em toda aquela aflição, em toda aquela agonia, ele confiou no Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Ele se submeteu à vontade do Senhor, e se aquela era a vontade do Senhor para a vida dele naquele momento, era que ele queria. Bendito seja, bendito. Tudo isso que Meus irmãos, como vocês viram aí, o áudio falhou. Eu tô gravando esse vídeo exatamente a 1h55 de sair o vídeo hoje no canal, ou seja, na quarta-feira mesmo, no dia, porque eu não tive tempo de gravar e o microfone infelizmente falhou no meio da gravação. Mas eu estava falando acerca de Jó. Agora eu estou gravando sem microfone, inclusive vocês coloquem aí nos comentários se vocês preferem o vídeo com o microfone mesmo ou sem o microfone, até que eu compre com um microfone melhor, com uma qualidade um pouco maior, que eu já pesquisei no mercado e tem algumas opções muito legais. Mas estava falando aí acerca de Jó, né, do que aconteceu com Jó, e mesmo assim ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu estava falando do momento em que eu penso que ele pensou: se essa é a vontade do Senhor, que isso aconteça na minha vida, amém, que seja assim a vontade do Senhor, eu vou viver debaixo da vontade do Senhor, independente do que aconteça sobre a minha vida. E aconteceu tudo aquilo, mesmo assim Jó disse aquilo, e isso é um exemplo gigantesco de submissão a Deus nesse tópico que a gente estava falando, de paz interior e confiança em tempos de incerteza. Na verdade, ali Jó já não tinha mais certeza de nada, ele tinha certeza de tudo. Ali ele era um homem muito rico, tinha posses, tinha muitos filhos, que naquela época era sinônimo de riqueza também, de prosperidade, mas naquele momento ele perdeu tudo, inclusive o companheirismo ali de sua esposa. E mesmo assim, ele conseguiu continuar e prosseguir aí submisso à vontade do Senhor. Estou tendo alguns avisos ali aqui. Tá aparecendo a luz do óculos. Mas tá muito? Muito, tá tipo uma bilha do nosso vídeo. Então, melhor assim? Uhum. Melhor assim? Voltando então, vamos para o próximo tópico,
que são alguns dos benefícios da submissão a Deus, que seria direção e propósito em nossa jornada de vida. Ou seja, quando a gente é submisso ao Senhor, quando a gente se entrega à vontade do Senhor, a gente encontra nele direção, e a gente encontra nele o propósito para que nós possamos prosseguir com a nossa vida. Porque a gente já viu pessoas, testemunhos e histórias, não testemunhos, mas histórias de pessoas vazias que não encontravam mais na vida um propósito, que não encontravam mais na vida uma direção para seguir. As pessoas que têm ali um caso de depressão e até mesmo tentativa de suicídio, quando retornam da situação, tem esse testemunho, quando estão nessa situação, tem esse relato de que elas não vê mais um propósito, não vê mais uma direção. Por quê? Porque não esteve submisso ao que o Senhor tinha para a vida delas. Muitas pessoas saem do caminho do Senhor e aí perdem a direção, perdem o seu propósito de vida e acabam ficando pessoas vazias, pessoas tristes e incompletas. E não é isso que a gente quer. Então, mais um dos benefícios importantíssimos de a gente ter é se entregar à submissão a Deus, é ter uma direção para a nossa vida, ter um propósito para a nossa vida, ter uma missão que aqui na Terra a gente consegue cumprir para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Outro benefício que nós temos aqui é vamos dizer, eu coloquei como libertação das preocupações e ansiedades. Na nossa vida é notório que a gente tenha muitos problemas, é notório que a gente tenha muitas aflições, mas a gente, tendo essa submissão ao Senhor, a gente entende que ao confiar em Deus para prover as coisas e para cuidar de nós, a gente não precisa ter tantas preocupações assim, a gente não precisa dar tanto lugar à ansiedade assim. É claro, aí não estou falando para ninguém aqui ser irresponsável, não estou falando para ninguém aqui ser uma pessoa que não cuida que não se preocupa com os afazeres da vida, não se preocupa ali com a sua casa, com a sua família, com a sua igreja, porque Deus cuida de tudo. Não é isso. É confiar na medida correta de que Deus está cuidando de tudo, de que Deus está direcionando tudo e que os problemas, as preocupações não vão ser maiores do que Deus na nossa vida, não vão ser maiores do que Deus tem para as nossas vidas, para o nosso ministério e para a nossa caminhada de vida. Então, a gente, tendo a submissão a Deus, a gente tem como benefício uma libertação das preocupações, da ansiedade, da depressão, de tudo aquilo que faz com que a gente perda um pouco a nossa paz, perca o nosso foco de vida e comece a se preocupar com muitas coisas, não direcionando as nossas preocupações, os nossos propósitos a Deus. Então, esse é mais um dos benefícios. E o último que eu coloquei na lista aqui, e não menos importante, creio que um dos melhores, seria o crescimento espiritual e o fortalecimento do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente se submete ao Senhor, se submete à vontade do Senhor, a gente encontra nele um relacionamento mais íntimo. Porque quando você tem um professor, um mentor, alguém que te ajuda ali em algum momento da sua vida, que sabe que aquela pessoa te ajuda, você sempre está em contato com aquela pessoa, você tem ali uma conversa diária, uma direção melhor. Então, com Deus não é diferente. Quando você se submete à vontade de Deus, automaticamente você vai jejuar mais, vai orar mais, porque isso vai fazer com que você entenda melhor o que o Senhor tem para você. Então, isso também é um caminho da submissão, e através disso você tem um crescimento espiritual, ou seja, a sua alma, ela vai se inclinando mais para as coisas do Espírito e não da carne. E assim você cresce espiritualmente. E essa sua busca nesse período de submissão a Deus faz com que você esteja cada dia mais íntimo do Senhor, ou seja, cada dia mais próximo do Senhor, para que os propósitos do Senhor sejam cumpridos na sua vida e na sua casa. E até aqui, espero que vocês tenham entendido. Perdoe pela falha aí técnica do vídeo, mas eu creio que vocês tenham entendido o quanto é importante a gente ser submisso ao Senhor, a gente entregar a nossa vida de maneira completa em submissão ao Senhor e à vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu quero aqui terminar lendo Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Ou seja, entregue a sua vida, que a sua vida seja um culto direcionado completamente pelo Espírito Santo. Eu aprendi que todos os nossos cultos, congressos, Santa Ceia, culto de ensino, tem que ser um culto direcionado pelo Espírito Santo. Eu entendi também que a nossa vida é um culto. Então, encaixando as duas partes, entendemos que a nossa vida tem que ser um culto todos os dias direcionado pelo Espírito Santo. E como que ele vai nos dirigir? A gente sendo submisso ao Senhor, a gente entendendo que a gente tem que entregar e estar sempre em submissão ao Senhor, para que ele venha direcionar nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Lembrando que se você direcionar a sua vida submissão a Deus, se você buscar fazer sempre a vontade do Senhor, você encontra propósito, você encontra paz e a verdadeira liberdade em Cristo. Se esse vídeo te ajudou, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal. E sexta-feira tem mais um vídeo abençoado para edificar aí a sua vida. Lembrando que a série está chegando ao fim, vamos iniciar aí outra série muito interessante para a glória de Deus, e creio que você vai estar aqui comigo. E nunca se esqueça, o que gera transformação é colocar em prática. Deus te abençoe e até a próxima.